tem um comportamento que separa os meninos dos homens e tem a ver com o nosso guerreiro interior. Hoje a gente vai saber qual é esse comportamento e como que tu faz para acelerar e dar esse passo na jornada de amadurecimento. Quando tu olha para os mitos que os meninos mais se apaixonam, ou até, na real, quase todos os mitos das civilizações antigas, eles têm sempre uma coisa em comum, assim, né? Os desenhos, as histórias, as séries, tudo que apaixona e que engaja um menino, e cara, eu vou te falar, eu consigo me conectar muito com isso, é essa história do herói. No final de tudo, nós queremos ser, a gente quer ser um herói. Então, né, seja tipo salvando a deusa Atena, né, no Cavaleiro do Zodíaco, ou só defendendo a Terra, né, no Dragon Ball, ou todas as versões também mais modernas, com os filmes e séries e animes e livros. Todos eles têm essa história de basicamente ter alguém que não tem tanta chance, é meio oprimido por algo muito maior e mesmo assim por persistência e por coragem vai lá e supera todos os desafios e salva o dia. Essa é a jornada do herói, essa é a história do herói e no fundo eu sinto da psique, da alma de todo menino tem essa vontade de só querer também ser um herói e ter essa força e ter esse vigor e ir lá e conseguir ter um impacto e tornar o mundo um lugar melhor mesmo através das chances muito baixas e de uma resistência enorme e opressiva que a gente tem pouquíssima probabilidade de sucesso, mas a gente insistir por nobreza e por fé na gente mesmo, em algo maior, de vencer e superar e conseguir conquistar e salvar a donzela e o planeta e o reino. Então, é tão comum essa história, e ela tem sempre na história do herói, e ela fala sobre quase um desejo mais profundo que todo menino tem, que é ter esse senso de relevância, né? Então, cara, isso nos move muito. É baseado muito nessa ideia que a gente faz um monte de tipo de trabalho de propósito também, um trabalho de coach, que é falar assim, cara, acende esse teu herói interior e pô, dá uma missão pra ele, uma missão que ele tá disposto a dar à própria vida. Até quando eu falo sobre polaridade, eu falo muito sobre essa ideia, né, que o masculino é movido pelo propósito. O último episódio foi um pouco sobre isso. Então o propósito meio que é uma missão de vida do herói. Então, cara, faz muito sentido a gente usar esse arquétipo e essa imagem para conseguir ter um direcionamento, meio que sentir essa energia que nos move para frente mesmo através das adversidades. Então, cara, o herói em si é um arquétipo fundamental na nossa infância. Agora, da vida adulta, talvez não tanto. E a gente ficar preso nele de forma consciente ou inconsciente pode ser a razão pelo qual a gente sente que está estagnado. Não tem clareza do nosso propósito, não está vivendo a vida que a gente gostaria e tem um monte de coisas que simplesmente não andam e não funcionam e a gente simplesmente só vai levando porque a gente ainda está preso nessa ideia do herói. Tá. Mas qual seria então a contraproposta? O herói, se ele tem que abrir espaço para eu virar um homem, se ele tem que abrir espaço na jornada de maturidade para eu virar um adulto, ele tem que abrir espaço para quê? O que substitui o herói? O que você acha? Cara, o que substitui o herói é o guerreiro. E o guerreiro é bem diferente do herói. Obviamente, ele é uma evolução do arquétipo, ele tem um monte de qualidades em comum, mas ele é uma coisa totalmente diferente, né? E as diferenças entre o herói e um guerreiro é basicamente as diferenças entre uma criança e um adulto, entre um menino e um homem. E se tu não sabe quais são as diferenças, é bem provável que tu tá preso ainda um pouco como menino e no arquétipo do herói. Um pequeno parênteses, esse é um podcast que eu queria dar meio que um trechinho de uma aula muito importante da Academia do Homem Virtuoso, que é a aula desse livro aqui. Esse é um dos 5 livros que são os pilares da minha visão do amadurecimento do homem e da jornada do masculino. Esse é o que a gente trabalha mais pro final, depois dos 6 meses lá da Academia do Homem Virtuoso, a gente entra nele, que é os 4 arquétipos do masculino: rei, guerreiro, mago e amante. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre guerreiro e um pouco dessa evolução do herói pro guerreiro, tá? Então é daqui que eu tô tirando. Se já ouviu esse livro,
Comenta aqui embaixo, manda um direct. Se tu já leu, me fala o que tu achou, como que ele te impactou. Se tu nunca ouviu falar e ficou interessado, também me pergunta um pouco mais, que esse é um livro que eu adoro falar. Tanto que a gente fica 2 meses da academia só estudando esses 4 arquétipos. Muito bem. A principal diferença do herói e do guerreiro é que o herói... E cara, tu pode pegar qualquer história, tá? Naruto ou o Luke Skywalker, ele tem um sonho. O herói, ele tem um sonho. E é um sonho quase sempre meio distante e inalcançável. E se tu olhar de forma pragmática, ele não tem os recursos necessários no início da jornada para conseguir conquistar esse sonho. Então, o que acontece na realidade, se tu for ver, dentro de cada mito na jornada do herói, é que chega um momento que o herói impulsiona ele para sair da zona conhecida e para ir para o desconhecido, e tem um momento que ele é destruído, porque ele se dá conta do quão incompetente ele é. Todas as histórias têm isso. E daí isso dá uma oportunidade para quê? Para ele poder virar o guerreiro. Porque o que o guerreiro faz? O que tem que ser feito. O herói, ele quer salvar alguma coisa, ele é movido por algo maior e ele não tem a noção dos seus limites. Ele acha que ele não tem limite. Por isso ele vai lá e dá com a cara na parede. Então, quando a gente fica alimentando essa ideia de um dia eu vou conseguir tal coisa, um dia eu vou ter esse faturamento gigantesco e vou bombar, um dia eu vou conseguir vencer esse campeonato de qualquer atividade que eu gosto, tipo, sendo que agora na real eu não consigo nem fazer o básico. Tudo isso vem da nossa energia do herói. E o que é legal, ela nos move, mas cara, ela é totalmente infantilizada e fantasiosa. Então, a diferença do guerreiro pro herói é que o guerreiro, ele sabe de forma dolorosamente consciente quais são suas limitações. E daí, sabendo as suas limitações, ele age em cima delas ou um pouco por volta delas. Mas ele tem consciência do que ele sabe fazer e por isso ele consegue agir de forma tão letal e assertiva. Não que nem uma criança correndo com a espada sem saber o que está fazendo e tropeçando no meio do caminho. Só a força de vontade do herói não realiza as coisas. O que realiza é a consciência das limitações que o guerreiro tem. E obviamente ele aprende isso apanhando e se expondo. E é essa energia do herói que nos leva para a arena, que nos leva para se expor. Tá tudo bem. A questão é que não adianta eu ter o aprendizado, eu ir pra arena, ou às vezes até eu nem ir tanto e ficar mais no sonho, se chega um momento que eu não sei as minhas limitações. Então, cara, esse é um conceito básico da Academia do Homem Virtuoso, e é uma ideia que mudou totalmente pra mim, que é, o menino não sabe do que ele é capaz. E ele se engana, e ele fantasia, e ele fica se quebrando e se ferrando. Um homem sabe muito bem do que ele é capaz. Por quê? Porque ele tem coragem de olhar para suas incapacidades, seus defeitos, e ele assume e reconhece cada um, e assim ele pode trabalhar neles. Cara, por muito tempo na minha vida, eu era visto como visionário, sonhador, né? Tanto do trabalho que eu fiz na XP, no marketing, depois também na Vitrio, e até quando eu abri minha própria empresa, eu vendia o sonho. Eu era movido basicamente pelo herói. Só que na hora de entregar, várias coisas eu não conseguia entregar tão bem, porque eu achava, vou dar um jeito. E na real eu não reconhecia o quão incapaz eu era em várias áreas, e por conta disso eu fazia promessas mais do que eu podia entregar, e no final das contas as coisas não davam totalmente certo. E em mais coisas, como eu ficar enrolando a minha mulher pra tipo, um dia a gente vai dar certo, confia. E eu não via que eu não conseguia nem olhar pro dinheiro. Eu não tinha capacidade de minimamente ver pra onde é que ele vinha, de onde que ele tava saindo, e olhar com mais calma sobre isso. Eu falava, tá tudo bem, ele só vai expandir. Eu não sabia a minha limitação, que é, cara, eu tenho dificuldade de olhar pro dinheiro e cuidar dele. E daí quando tu não sabe tuas limitações, cara, tu entra nos piores buracos e tu ainda fica se convencendo que é uma coisa externa. Essa é uma qualidade de quem tá preso no arquétipo do herói, né? Nessa fase do herói, e um pouco nessa fase mais infantil do menino. É que fica indo, as coisas dão errado, e sabe o que acontece? O seu problema é que eu não tinha a condição certa, porque aquela pessoa não me deu espaço. A culpa é sempre algo externo. Se o mercado fosse diferente, se me dessem uma chance. Ou seja, ele continua não usando a oportunidade dos erros para reconhecer as limitações dele. Porque o guerreiro, ele vê na hora já que ele fala assim, cara, não sou tão bom nisso, o que eu vou fazer? Tentar viver sem usar isso e usar um outro ponto forte, ou pegar isso aqui e trabalhar duro para melhorar, visto que é algo importante para mim e não tem como eu dar uma volta por ele. Essas são as únicas duas opções, e eu trabalho todo dia ou para achar um caminho diferente ou para trabalhar aquele ponto fraco.
Isso que um guerreiro faz, ele treina, ele trabalha. O que um herói faz? Sonha e conta histórias quando ele vai um dia derrotar o dragão e salvar a princesa. Então, tem uma frase que é muito legal que eu queria dar destaque, que é a seguinte: o menino ele tem que superar a morte do herói. Quando acontece a morte do herói, é um sinal que ele está pronto para encontrar com a verdadeira humildade do homem e o fim da sua consciência heróica. Então é ou a segunda geração, por direto com o Jung, ou a terceira, que tem essa visão aprofundada da psicanálise junguiana. E daí tem muito esse conceito da importância dos mitos e daí também a análise da importância dos ritos de passagem. E é por isso que toda a sociedade sempre teve rito de passagem de menino para homem e todas elas envolvem alguma espécie de morte. E o que essa morte simbólica acontece? E às vezes até meio que material, né? Tu corta um pedaço, né, do pênis e tal, ou um tipo de um sofrimento físico, e daí tu sente algo morrendo ali, e aquilo lá que tá morrendo é o herói, e é meio que essa consciência heróica, para dar espaço pro guerreiro que, cara, eu entendo a dor e eu entendo minhas limitações. Então, se eu ficar a vida inteira fugindo dessa morte, eu vou ficar a vida inteira preso na consciência heróica e preso nessa mentalidade do menino. E daí tem uma outra frase que eu acho que resume da forma mais clara possível como que um guerreiro se comporta, como um homem se comporta comparado com um menino, que é a seguinte: a verdadeira humildade, nós acreditamos, consiste em duas coisas. A primeira é saber as tuas limitações. A segunda é chamando a ajuda que você precisa. Só um homem tem coragem de pedir ajuda. O menino, ele acha que já resolveu as coisas. Então, é legal te observar o quanto no dia a dia tu fala: eu já sei, eu já entendi. Ah, eles que estão fazendo errado, eu que sei. Não, eu não preciso de nada, tá tudo bem. Qual foi a última vez que tu pediu para um amigo, para um familiar, um profissional, falar assim: cara, eu não sei na real. Me ajuda porque eu devo estar fazendo algo errado. A gente vê isso como, né, uma vulnerabilidade, como uma fraqueza, e a gente não faz. Não é a gente não faz, o menino não faz. O menino é um herói, ele já entendeu tudo, ele quer salvar o império, né? Ele quer resgatar a princesa. Ele tá nesses delírios de grandeza, em vez de só entender que, cara, é só baixar a cabeça, trabalhar, que tu pode realmente conquistar tudo isso. Mas não é baseado no sonho, é baseado em o que de forma bem tática, o que te impede de conquistar isso que tu quer e como trabalhar para conseguir. E todos esses momentos, tanto que tem na Jornada do Herói, né, Joseph Campbell, tem a entrada de um mentor, de um assistente, de uma ajuda. Não existe essa jornada de evolução da maturidade sem ajuda. Por isso que o rito de passagem é feito por homens mais velhos e por isso que o rito de passagem é feito quase sempre em grupo e dentro da tribo. Então, não tem como eu sozinho achar que eu vou conseguir encontrar essa morte e deixar morrer minha consciência heróica. Eu preciso de ajuda para isso. E o fato de eu precisar de ajuda para isso já mostra que eu estou pronto para começar a viver como um guerreiro e como um homem. Um homem é aquele cara que fala assim: cara, isso aqui eu tô tocando um tempão, eu meio que dou a desculpa que é um traço da personalidade de mim, que é um problema, mas na real eu preciso de ajuda disso, mano. Eu preciso de ajuda para emagrecer, para deixar um vício, para conseguir me relacionar e me comunicar melhor com a minha esposa, para conseguir fazer amor com ela de forma mais conectada e profunda, para conseguir cuidar melhor do meu dinheiro, cara, para conseguir tocar um negócio e fazer como o negócio crescer. Não importa, para poder me conectar mais com Deus e com a minha espiritualidade, que eu tenho um monte de bloqueios. Agora tem alguma área da tua vida, ou várias, que, cara, na real tu tá apanhando há muito tempo, entendeu? E talvez essa seja uma oportunidade de tu agir como um guerreiro e falar: eu preciso de ajuda. Cara, eu reconheço que eu não tô conseguindo. Cara, tem alguma coisa ali, é uma limitação, não é meu ponto forte. Quem pode me ajudar? E daí com coragem tu se vulnerabiliza e tu vai lá e pede ajuda. Essa é a verdadeira humildade que só um homem pode ter e um menino nunca tem acesso. Então, olha que legal como também é simples tu dar esses passos, né? É realmente só observar agora qual é a tua maior limitação, escolhe alguma área da tua vida, tu tá travada, tu vê que realmente tu não tem essa competência, ou tu não entendeu alguma coisa, e, cara, se pergunta como tu pode fazer um passo na direção de pedir ajuda. Cara, se tu tem algum tipo de vício, tem um monte de sistemas, tipo alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, ou, cara, um monte de gente que ajuda a solucionar isso. Tem um monte de gente que sabe lidar com dinheiro, tem um monte de gente que te ajuda a cuidar mais do corpo. E mais importante, em vez de só talvez fazer um cursinho, comprar um livro, cara, realmente fala com os amigos ou com especialistas e pede uma ajuda mais próxima, alguém que te vê
também. E não só ficar consumindo conteúdo. Porque a gente precisa que alguém que olhe pra gente e fale: mano, eu tô vendo, é isso que tá errado. E não só ficar aprendendo teoria com livros e cursinhos. Fica mais próximo do outro ser humano, se conecta com ele e fala: amigo, eu preciso da tua ajuda nessa. E nesse instante já deu um grande passo em deixar de ser um herói sonhador e virou um homem maduro e um guerreiro. E daí quando tu entra lá não tem mais volta. Tem um cara que tá sempre se expondo, sendo vulnerável, pedindo ajuda e continuando em frente, desenvolvendo o que tem que desenvolver e saindo do mundo da fantasia do menino. Muito bem, esse foi um episódio mais curto de hoje. Eu queria começar a compartilhar um pouco as coisas que normalmente eu deixo mais perto do coração, só para quem já é cliente, para homens virtuosos, para quem está na mentoria. E esse é um tesouro para mim, esse livro. Eu estudo ele já há vários anos. E eu sinto que, cara, quem não pode entrar na academia, quem não passou no processo seletivo, não tem dinheiro para pagar mentoria, mesmo assim poderia ser beneficiado. Então eu tô tentando abrir um pouco mais as coisas. Esse livro que eu recomendo muito para trabalhar o teu lado masculino. E seguindo essa jornada, né? Pede ajuda. Se tu tá pronto, tu acha, pra acelerar esse processo e pra pedir ajuda, cara, talvez faça sentido tu entrar nesse desafio que eu tô fazendo, que é o desafio dos princípios do homem virtuoso. São os 3 grandes princípios que eu acho que todo homem deveria seguir, e eu já vejo que os grandes homens já seguem, pra conseguir acelerar essa jornada e ter uma vida mais inteira. Então, aceitar participar desse desafio já é um passo do guerreiro, porque tu já tá vendo que tem que melhorar e já tá meio que pedindo ajuda. Ele é um desafio totalmente gratuito e ele é já um preparativo para quem quiser entrar na Academia do Homem Virtuoso. Porém, ele em si já vai ter um monte de conteúdo e vai ser totalmente gratuito. Se sentiu conectado, se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, cara, eu altamente recomendo tu entrar clicando no link na descrição ou só entrando adrianohade.com.br/princípios do homem virtuoso. E é isso, manda isso para um amigo teu que tá meio travado, que tá viajando no arquétipo do herói, e dá um chamado para ele e falar assim: cara, vamos ser guerreiro junto, eu quero tua ajuda, eu te ajudo também, e vamos seguir essa jornada de maturidade e não só ficar sonhando e reclamando. Acho que todo mundo pode ajudar do outro, a gente se ajuda. Então, se esse conteúdo pode ajudar um amigo teu, cara, manda para ele e faz essa boa ação do dia. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.